Bom, então, hoje nós damos início ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade. Bom, então, análise combinatória. Vamos ver aqui o princípio fundamental da contagem por meio de um exemplo, tá? Então, vamos introduzir o princípio fundamental da contagem por meio deste exemplo 1 agora. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Bom, então, vamos iniciar fazendo um diagrama de árvore, tá? Então, pelo diagrama de árvore, o que a gente tem? Bom, a moeda é lançada 3 vezes, né? Então, ou sai cara no primeiro lançamento, ou sai coroa no primeiro lançamento. Aí, se saiu cara no primeiro lançamento, quando a gente faz o segundo lançamento, pode sair cara, de novo, ou pode sair coroa. Agora, se saiu coroa no primeiro lançamento, no segundo lançamento pode sair cara, ou no segundo lançamento pode sair coroa. Então, se saiu cara, no terceiro lançamento, ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Tá? Então, a gente tem aqui cara, que é por essa sequência aqui, ou cara, coroa, que é esse aqui. Tá? Agora, se saiu cara e coroa, no terceiro lançamento pode sair ou cara ou coroa. Então, a gente tem cara, ou cara, coroa. Cara, coroa. Tá? Então, se saiu coroa e cara, no terceiro lançamento pode sair cara ou coroa. Então, a gente tem coroa, cara, que é essa tripla, ou coroa, cara, coroa, que é esta tripla. E, finalmente, saiu coroa, no terceiro lançamento pode sair cara ou coroa. Então, nós temos coroa, cara, que é esta tripla, ou coroa, que é esta tripla. Então, o número de sequências possíveis de cara e coroa são 8, que são exatamente estas 8 triplas ordenadas aqui. Tá? Então, nós resolvemos esse exercício fazendo um diagrama de árvore. Agora, como que seria fazê-lo usando o princípio fundamental da contagem? Bom, o princípio fundamental da contagem diz o seguinte: nós temos 3 conjuntos. Um conjuntinho formado por cara, coroa, outro conjuntinho formado por cara, coroa, outro conjuntinho formado por cara, coroa. Ou seja, cada conjuntinho referente a um lançamento da moeda, né? Então, o que diz o princípio fundamental da contagem? Que o número de triplas ordenadas ABC, onde A pode ser cara ou coroa, referente a este conjunto, o B pode ser cara ou coroa, referente ao segundo conjunto, e o C pode ser cara ou coroa, referente ao terceiro conjunto. Então, o número de triplas ordenadas A, B, C é o número de elementos do primeiro conjunto, 2, vezes o número de elementos do segundo conjunto, 2, vezes o número de elementos do terceiro conjunto, 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Né? Então, esse é o princípio fundamental da contagem.
Agora, a gente pode pensar assim também. Horas. Qual é o número de triplas ordenadas possíveis? Horas. São 3 lançamentos. A, B e C. O A pode ser o quê? Horas. Claro, pode ser ou cara ou coroa. Então, são 2 chances. O B pode ser o quê? Cara ou coroa. Então, são 2 possibilidades. E o C pode ser o quê? Também cara ou coroa. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Tá? Então, é bem simples o princípio fundamental da contagem. Neste caso, é o princípio fundamental da contagem com elementos repetidos, né? Bom, então vamos ver o exemplo 2. Aqui é o princípio fundamental da contagem com elementos distintos 2 a 2, tá? Então vamos ver aqui, ó. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Bom, então veja. Cada resultado consta de uma tripla ordenada A, B e C, onde A, o atleta que chegou em primeiro lugar, B, o atleta que chegou em segundo lugar e C, o atleta que chegou em terceiro lugar. Ora, é claro, né? Se um atleta chega em primeiro, ele não pode chegar em segundo e também não pode chegar em terceiro, tá? Então são todos atletas distintos, né? Certo? Ou seja, então A diferente de B, A diferente de C e B diferente de C, tá? Então, o número de resultados possíveis para primeiro, segundo e terceiro lugares é horas. Na primeira posição, pode chegar qualquer um dos 4 atletas. 4. No segundo lugar, pode chegar só 3, né? Porque um já chegou no primeiro lugar, então no segundo só podem chegar 3 restantes. E em terceiro lugar, como já chegou 2 na primeira posição, 1 na primeira posição e 1 na segunda posição, só restam 2 para chegar na terceira posição. Então, o número de resultados possíveis é 4 vezes 3 vezes 2, 24. Tá? Então, é bem simples o princípio fundamental da contagem. Neste caso, com elementos distintos 2 a 2, né? Porque o atleta não pode chegar ao mesmo tempo em primeiro, em segundo, ou primeiro e terceiro, ou segundo e terceiro. Então, tem que ser distintos 2 a 2, tá? Bom, então, algumas vezes, o conjunto cujos elementos queremos contar consta de sequências de tamanhos diferentes, o que impede o uso do princípio fundamental da contagem. Neste caso, usamos o diagrama de árvore. Então, vamos ver um exemplo. Exemplo 3. Uma pessoa lança uma moeda sucessivamente até que ocorram 2 caras consecutivas ou 4 lançamentos sejam feitos. O que primeiro ocorrer? Quais as sequências de resultados possíveis? Então, vamos lembrar que a moeda é lançada sucessivamente até que ocorram ou 2 caras consecutivas ou 4 lançamentos sejam feitos. Bom, então, os resultados possíveis são... vamos ver aqui. Vamos fazer o diagrama de árvore. No primeiro lançamento, ou sai cara, ou sai coroa. Ok. Agora, se no primeiro lançamento saiu cara, eu jogo a moeda e sair cara, opa, já tem um resultado possível, que é cara a cara, né? Lembra? Tem que sair cara sucessivamente 2 vezes, ou serem feitos 4 lançamentos. Então, aqui já deu cara a cara. Então, aqui, este caminho já foi interrompido. Já está satisfeito aqui, ó. Cara, cara. Bom, então vamos lá. Vamos partir agora para
este caso aqui, ó. Então, se saiu cara no primeiro e coroa no segundo, opa, então dá para continuar. Então, vamos continuar aqui. Pode sair ou cara no terceiro lançamento, ou pode sair coroa no terceiro lançamento. Então, como não tem cara sucessivamente 2 vezes aqui, continua, dá prosseguimento. Então, no quarto lançamento, se saiu cara no terceiro e sair cara no quarto lançamento, opa, deu cara a cara. Então, aqui interrompe este caminho por 2 motivos. Já deu cara a cara e, ao mesmo tempo, foram feitos 4 lançamentos. Então, aqui finaliza. E ele ia finalizar de qualquer maneira, né? E a gente tem, se saiu cara no terceiro lançamento, no quarto pode sair coroa. Bom, não saiu cara 2 vezes, mas temos que parar porque já foram feitos 4 lançamentos neste caminho aqui. Tá? Bom, então vamos agora para este aqui. Vamos supor que saiu cara no primeiro, saiu coroa no segundo e no terceiro lançamento saiu coroa. Bom, então no quarto lançamento pode sair cara e aí finaliza, porque já deu 4 lançamentos. Ou no quarto lançamento pode ser coroa. Também finaliza porque já deu 4 lançamentos. Eram 4 lançamentos. Então, fechou aqui este caminho. Agora, vamos supor que no primeiro lançamento tenha saído coroa. No segundo lançamento, se sai cara. Então, vamos dar prosseguimento. No terceiro lançamento pode sair cara. Opa, então finalizou aqui, ó. Porque saiu cara 2 vezes. Então, acabou. Aqui esse caminho já é interrompido. Agora, no terceiro lançamento, pode sair coroa. Então, como não tenho 2 caras consecutivas aqui, dou prosseguimento neste percurso. No quarto lançamento, pode sair cara, mas aí é interrompido já a sequência, porque já foram 4 lançamentos. Ou no quarto lançamento pode sair coroa. Também é interrompido, porque já foram 4 lançamentos neste caminho. Muito bem. Então, agora falta o último pedaço aqui, ó. Vamos supor que tenha saído coroa no primeiro lançamento. No segundo lançamento, saiu coroa. Aí, no terceiro lançamento, pode sair cara ou coroa. Como não saíram 2 caras consecutivas, dou prosseguimento aos 2 caminhos. Este caminho, se saiu, então, coroa, cara, no quarto lançamento pode sair cara. Oh, mas aí já interrompe por 2 motivos, né? Porque já foram 4 lançamentos e saiu cara. Então, este é o caminho já contabilizado. E no quarto lançamento pode sair coroa, que também já finaliza, porque deram 4 lançamentos. E o último ramo aqui é, se saiu coroa. No quarto lançamento pode sair cara ou coroa, que também são as últimas possibilidades, né? Que são feitos 4 lançamentos. Então, o número de sequências é 12. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sequências possíveis, tá? Então, aqui representados aqui no diagrama de árvore. Então, vamos ver um exemplo 4. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Bom, então veja. Cada resultado consta de uma dupla ordenada A, B, onde A
é a porta de entrada e B é a porta de saída, certo? Só que a pessoa, de quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar? Bom, então veja, quantas portas há disponíveis? 8, né? Então, na primeira, ela pode entrar em 8 portas. Agora, para sair, ela só pode sair por uma das 7 restantes, porque a primeira, que ela já entrou, ela não pode sair, tem que ser uma porta diferente. Então, se 8 alternativas de portas eu tenho na primeira posição, na segunda eu só tenho 7. Então, o número de sequências possíveis é 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Vamos ver o exemplo 5. Num concurso para preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos. A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados? Tá, então a gente tem 3 candidatos e a comissão julgadora é constituída de 5 membros. Bom, então veja. Cada resultado consta de uma quíntupla ordenada A, B, C, D e E, né? Referente a cada um dos membros da comissão julgadora, onde A é o primeiro membro, B é o segundo, C é o terceiro, D é o quarto e o E é o quinto membro da comissão julgadora. Então, o número de votos desses examinadores possíveis é, horas. O primeiro julgador pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. O segundo pode votar também em qualquer um dos 3 candidatos. O terceiro pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. O quarto pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. E o quinto pode votar em qualquer um dos 3 candidatos. Então, o número total de votos possíveis é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 243. Bom, vamos ver o exemplo 6 aqui. Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal de eixos OX e OY. Ele pode dar um passo de cada vez, para norte ou para leste. Quantas trajetórias ele pode percorrer se der exatamente 4 passos? Bom, então o homem só pode andar ou para norte ou para leste, tá? Então, como a gente resolve? Bom, então note que cada trajetória consiste em uma quádrupla ordenada, né? Porque ele pode dar quantas trajetórias ele pode percorrer em 4 passos. Então, em 4 passos. Então, A1, A2, A3, A4. Onde o primeiro passo pode ser norte ou leste, o segundo pode ser norte ou leste, o terceiro pode ser norte ou leste e o quarto pode ser norte ou leste, né? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Norte, leste, norte, norte. Corresponde graficamente a quê? Norte, leste, norte, norte, tá? Então, este é um exemplo de 4 passos. Então, veja, pelo princípio fundamental da contagem, o número de trajetórias com 4 passos, né? Com 4 passos pode ser 2, né? Primeiro passo, 2, que pode ser norte ou leste. O segundo, 2, que pode ser norte ou leste. O terceiro, 2, que pode ser norte ou leste. E o quarto, pode ser norte ou leste. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Tá? Vamos ver o exemplo 7. Quantos divisores positivos tem o número 3.888,
que é igual a 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta? Bom, então veja, vamos proceder da seguinte maneira. Olha, cada divisor é um número do tipo 2 elevado a alfa 1 vezes 3 elevado a alfa 2, onde alfa 1 pode ser 0, 1, 2, 3 e 4, né? Até o número máximo aqui do expoente do 2, que é o 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E o alfa 2 pode ser qualquer valor natural, com no máximo a ordem do expoente dos 3, que é o 5. Então, o alfa 2 pode ser 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, todos os divisores de 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta é 2 elevado a alfa 1 vezes 3 elevado a alfa 2, onde o alfa 1 pode ser de 0 a 4 e o alfa 2 pode ser de 0 a 5. Né? Então, exemplo, 2 elevado à terça, 3 elevado à quinta, 2 elevado a 0, 3 elevado à terça, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado a 0. Né? Todos são divisores do 3.888. Então, logo, o número de divisores é um número de pares ordenados alfa 1, alfa 2, que, pelo princípio fundamental da contagem, é 5, né? De 0 a 4 tem 5. E de 0 a 5 tem 6. Então, são 5 vezes 6, 30. Tá? Então, existem 30 divisores positivos do número 3.888. Bom, o exemplo 8. Quantos divisores positivos tem o número 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C, vezes 7 elevado a D? Bom, é uma repetição do exercício anterior. Então, veja, cada divisor é um número do tipo 2 elevado a alfa 1, 3 elevado a alfa 2, 5 elevado a alfa 3, 7 elevado a alfa 4, onde o alfa 1 pode ser qualquer número de 0 até o máximo expoente do 2, que é o A. O alfa 2 pode ser qualquer natural de 0 até o máximo expoente do 3, que é o B. O alfa 3 pode ser qualquer número natural de 0 a C, que é o expoente máximo do 5. E o alfa 4 pode ser de 0 a expoente máximo do 7, que é D. Então, aqui, alfa 1 tem quantos elementos? A mais 1. O alfa 2 tem B mais 1. O alfa 3 tem C mais 1. E o alfa 4 tem D mais 1. Né? Mais 1 por quê em cada um deles? Porque o 0, né? O 0 está presente aqui em todos. Então, de 1 a A tem A. Mais o 0, A mais 1. B mais 1, C mais 1, D mais 1. Então, o número de divisores é o número de pares ordenados, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, que, pelo princípio fundamental da contagem, é o número de... Então, o número total é A mais 1, vezes B mais 1, vezes C mais 1, vezes D mais 1. Exemplo 9. Cada pedra de dominó é constituída de 2 números. As peças são simétricas, de sorte que o par de números não é ordenado. Então, exemplo. A peça 1, 4 é o mesmo que a peça 4, 1, né? Obviamente, todo mundo que já jogou dominó sabe que é só virar essa peça e a gente tem a mesma, né? Bom, então, veja, pergunta,
Quantas peças diferentes podem ser formadas se usarmos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Bom, então, veja. Ó, se uma peça tem o número 0, pode ser a segunda, o segundo número da peça pode ser 0. Então, eu tenho uma peça 0, 0. Bom, então já tenho uma peça. Se o número 0 numa peça e o número 1 na peça, então eu já tenho a peça 0, 1. Agora, se eu tenho o número 1 na peça, eu posso ter a peça 1, 1. Então, eu tenho essa peça 1, 1, posso ter a peça 1, 2, posso ter a peça 1, 3, posso ter a peça 1, 4, posso ter a peça 1, 5, posso ter a peça 1, 6. Então, aqui eu já tenho a peça 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Então, no total tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peças já formadas. Perfeito? 8 peças. Bom, então se eu tenho um 0 numa peça, na peça eu posso ter 0, 2. Perfeito. Perfeito. 0, 2. Então, eu posso ter, veja, o segundo número pode ser 2, né? Veja, peça 2, 2. A peça 2, 2, nesse ramo de cima aqui, pode notar que não tem 2, 2. Pode notar que não existe 2, 2 aqui. Então, o 2, 2 entra aqui, ó. 2, 2. Aí, 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2, 6. Bom, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu já tenho 6. Tá? Bom, então vamos lá. Se eu tenho uma peça 0, o número 0 numa peça, eu posso ter o número 3 também. Então, 0, 3. Agora, eu posso ter a peça 3, 3. Pode ver que a peça 3, 3 só aparece aqui. Ela não está nem aqui, nem aqui. Então, eu posso ter a peça 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 peças diferentes aqui. Agora, se o número 0 está na peça, eu posso ter o número 4 na peça. Então, eu tenho aqui a peça 0, 4. Então, eu posso também ter a peça 4, 4. Percebe que a peça 4, 4 aparece somente aqui. Ela não aparece em nenhuma das outras alternativas, nenhum dos ramos anteriores. Ó. Então, eu posso ter peça 4, 4, 4, 5, 4, 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 peças diferentes. Agora, se eu tenho número 0 na peça e 5 também, então eu tenho a peça 0, 5. Então, eu posso ter também a peça 5, 5. Percebe que a peça 5, 5 só aparece aqui. Não apareceu nenhuma dos ramos anteriores aqui. Então, eu tenho a peça 5, 5 e posso ter a peça 5, 6. Então, são 3 peças diferentes aqui. 1, 2, 3. E, finalmente, se eu tenho o número 0, uma peça, eu posso ter o 6. Então, eu tenho a peça 0, 6. E eu posso ter também a peça 6, 6. Então,
O número de peças diferentes são 28. Basta contar cada um desses tracinhos aqui, ó. Cada tracinho é uma peça diferente. São 28 peças diferentes. Bom, exemplo 10. Em um baralho de 52 cartas, 5 cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis? Se a escolha for feita com reposição, se a escolha for feita sem reposição. Bom, então vamos lá. Item A. Vamos resolver se a escolha for feita com reposição. Vai escolher 5 cartas e vai repor. Então, o A aqui é o conjunto das cartas do baralho. Então, esse jogo da velha aqui é o número de elementos do conjunto A, que é 52. Então, cada escolha consta de uma sequência do tipo A1, A2, A3, A4, A5, tá? Onde A1 pode ser qualquer uma das 52 cartas do baralho, o A2 qualquer uma das 52, o A3 qualquer uma das 52, o A4 qualquer uma das 52 e o A5 qualquer uma das 52, porque a escolha é feita com reposição. Então, sempre vão ter 52 cartas no baralho. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências é 52 vezes 52 vezes 52 vezes 52 vezes 52. Então, 52 elevado à quinta. Se a escolha é feita sem reposição, agora o item B, se a escolha é feita sem reposição, então cada sequência A1, A2, A3, A4, A5 é tal que cada elemento pertence a A e são todos elementos distintos. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos, veja, são 5 escolhas. Na primeira escolha, 52. Qualquer uma das 52 cartas. Como é feita sem reposição, deixo essa que foi escolhida de lado. Na segunda escolha, só posso escolher 51, que sobraram no baralho. E aí deixo ela de lado. Na terceira escolha, só sobram 50 no baralho. Deixo ela de lado. Na quarta escolha, só sobram 49 no baralho. Deixando ela de lado, na quinta escolha só sobraram 48 no baralho. Então, são total 52 vezes 51 vezes 50 vezes 49 vezes 48 sequências. Ou seja, desse número aqui, ó, 311.875.200 sequências. Bom, exemplo 11. 2 pessoas, Antônio e Carlos, praticam um jogo onde em cada partida há um único vencedor. O jogo é praticado até que um deles ganhe 2 partidas consecutivas ou 4 partidas tenham sido jogadas. O que ocorrer primeiro? Quais as sequências possíveis de ganhadores? Bom, então veja, este é um exemplo idêntico àquele do exemplo da ou sair 2 caras consecutivas ou são feitos 4 lançamentos, o que ocorrer primeiro, né? Então aqui é a mesma coisa. Então, um deles ganha 2 partidas consecutivas ou 4 partidas tenham sido jogadas. Veja. Então, vamos fazer um diagrama de árvore aqui, ó. Vamos fazer um diagrama de árvore aqui. Então, na primeira partida, vamos chamar o primeiro jogador de A e o segundo jogador de B. Então, na primeira partida se ganha o A. Na segunda partida se ganhou o jogador A, interrompeu esse caminho aqui, porque um jogador já ganhou 2 vezes seguidas. Agora, se na primeira partida ganhou o A e na segunda partida ganhou o B, vamos dar prosseguimento. Na terceira partida, pode ter dado o A ou pode ter dado o B. Se saiu dado o B,
o B ganhou 2 vezes. Então, este caminho é interrompido. Bom, então vamos dar prosseguimento a este aqui. A, B, A. Então, no quarta partida, se saiu A, aí, de qualquer maneira, tem que finalizar, porque foram feitos o que ocorreu primeiro. Os dois correram primeiro. O A ganhou 2 vezes, mas também já foram quatro partidas jogadas, né? Ou, na quarta partida, pode ser o B, que também finaliza, porque já foram 4 partidas jogadas. Bom, agora, se da primeira partida ganhou o A, na segunda partida ganhou o B, na terceira partida, se ganhar o B, acaba, porque o B ganhou 2 vezes seguidas. Então, aqui, nós já cumprimos esses percursos aqui. Agora, vamos para outro ramo da árvore aqui, o galho da árvore. Então, veja, se na primeira partida o B ganhou, na segunda partida pode ganhar o A ou o B. Se o B ganhar na segunda partida, finaliza aqui, porque o B ganhou 2 vezes, na primeira e na segunda. Agora vamos dar prosseguimento a este caminho aqui, B e A. Então ganhou o B, ganhou o A. Na terceira partida, se ganhar o A, finaliza, porque o A ganhou 2 vezes consecutivas. Agora, se o B ganhou na terceira, dá prosseguimento, porque saiu B, A, B. Então, se na quarta ganhar o A, acaba porque já deu B, A, B, A. Já deu 4 partidas jogadas. Agora, se na quarta partida, nesse caminho B, A, B, der o B, também eu tenho que... este caminho é finalizado por 2 motivos, né? Porque o B ganhou 2 vezes seguidas, mas também já ocorreram 4 partidas realizadas. Tá? Então, no total, são 8 sequências de ganhadores possíveis, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Bom, então essa foi a primeira aula de análise combinatória. Basicamente, trabalhamos com o princípio fundamental da contagem, tá?